Primeira forma, né, nós já comentamos sobre ela, né, o pagamento em consignação. Já comentamos sobre ela quando falávamos da obrigação de dar coisa certa, ou das modalidades das obrigações, quando o devedor, né, analisando o perfil do devedor, né? O devedor, ele, já falei isso várias vezes, vocês já estão cansados de ouvir isso, mas o devedor tem o dever de realizar o pagamento, mas também tem ele tem a obrigação de realizar o pagamento, mas também tem o direito, né, de realizar o pagamento. E muitas vezes o credor, ele cria obstáculos no cumprimento da obrigação justamente para imputar ao devedor as consequências do inadimplemento, que é o que a gente vai estudar, né, no tópico seguinte. Quer dizer, inadimplemento obrigacional tem consequências, e obviamente são consequências pecuniárias, econômicas, não é? Então, muitos credores podem, maliciosamente, impedir ali aquele cumprimento adequado, pontual das obrigações, justamente para imputar aos devedores as consequências do inadimplemento obrigacional. Para não sofrer essas consequências do inadimplemento, o que o devedor pode fazer? Realizar o pagamento em consignação, não é? Ele pode realizar o depósito judicial do valor, o depósito judicial da coisa, colocar a coisa à disposição do credor judicialmente, comprovando que os limites do pagamento são os limites previstos no conteúdo da obrigação, né, ali na prestação, também com relação ao objeto, com relação ao tempo, com relação ao lugar. Ou seja, o devedor, pela consignação em pagamento, ou pagamento em consignação, na prática forense, né, nós costumamos inverter os termos, né? A gente fala consignação em pagamento. Mas, na verdade, o que você vai fazer é consignar o pagamento, quer dizer, colocar à disposição do juízo todas as características obrigacionais para dizer o seguinte: excelência, olha, eu estou querendo pagar, o credor não quer receber, né? E eu não quero me submeter às consequências do inadimplemento obrigacional. Então, analise os termos do contrato, analise o conteúdo do pagamento e impute, né, ao credor o dever de receber. Porque também o credor, ele tem o direito de receber, mas ele também tem o dever de receber. Tem o dever de receber, porque no fim das contas, tanto credor quanto devedor querem uma coisa só, né? O fim daquela relação jurídica obrigacional com o devido, o adequado, o restrito, o completo pagamento da obrigação. Tá certo? Então, vem o artigo 334, estabelecendo aqui a consignação em pagamento. Considera-se pagamento, e aí fala, né, capítulo 2, do pagamento em consignação, artigo 334 do Código Civil. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e forma legais. Então, vai vir depois aí o 335, antes de apresentar o conceito, né? A gente já vai para a questão dos eventos que autorizam a consignação. A consignação tem lugar, 335. Inciso 1, se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, quer dizer, a pessoa recebe, mas não dá quitação, a pessoa impede, né, o cumprimento da obrigação, porque, né, fica aí protelando o recebimento, não informa onde está, porque uma coisa é você determinar o domicílio para o pagamento da obrigação, por exemplo, domicílio, né, do autor eu ia falar que do autor dele, o domicílio do credor, que é Belo Horizonte, tá? Mas Belo Horizonte é um
lugar muito grande, né? Existem vários lugares em que as partes podem estar. A questão é o domicílio, onde você mantém o domicílio? Em Belo Horizonte. Então, onde em Belo Horizonte nós nos encontraremos para o cumprimento da obrigação, né? Então, se o credor não puder ou sem justa causa se recusar a receber o pagamento, o seu credor está com Covid, né? Não pode receber aí a coisa pessoalmente. E a data do pagamento é hoje. Se não tiver uma forma viável para ele receber isso e você se sentir inseguro, pagamento em consignação, né? Inciso 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos, ou seja, se ele der o bolo. Inciso 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, no caso de incapaz aqui, é incapaz, absolutamente incapaz, relativamente incapaz, ou se ele for um maior interditado. For desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto, ou de acesso perigoso ou difícil. Aí você fala, pô, credor desconhecido. Pode ser que o credor não seja conhecido do devedor. Por exemplo, o credor originário faz uma cessão de crédito a um credor desconhecido, né? Que não aparece para receber. Como é que se faz? Eu não vou ficar esperando, sou devedor, eu sou devedor, não vou ficar esperando. Ou residir em local incerto e não sabido, ou de acesso perigoso ou difícil. E aí, perigoso, o termo é aberto, é justamente para caber aqui várias hipóteses, né, possíveis de perigo, né? Perigo de vida, perigo... é um lugar que, enfim, né? A estrada, né, tá sendo noticiado que a estrada está apresentando perigo ali de deslizamento, desabamento, enchente e etc. Né? Lembrei aqui das últimas chuvas em janeiro desse ano, que uma parte ali da estrada da Serra do Cipó, que eu pego com muita frequência, na serra mesmo, né? É uma baixada, então você vem com o carro, é uma baixada, você vê o topo, né, lá do outro lado, assim. E nessa baixada, eu não sabia da existência de um riachozinho ali, que na verdade, nesse período de chuva aí de janeiro, fevereiro, virou um rio e impediu a passagem, né, dos carros, das pessoas ali né, pro lado de lá, na estrada para a Serra do Cipó, né? Então, isso vai do caso concreto, você tem que justificar isso, porque também, se você é um devedor, né, e iniciou um procedimento judicial, porque é um procedimento judicial, o pagamento em consignação, ele se faz judicialmente. Não percam isso de vista. Vamos ler até o 334 aqui de novo. Considera esse pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Quer dizer, você vai depositar no banco e vai acionar judicialmente o sujeito para ele receber, né? E aí, obviamente, na sua petição inicial, você tem que informar uma dessas hipóteses aqui, previstas no 335 ou em outros artigos, tá certo? Então, se o pagamento não está adequado aos termos do contrato, você pode ter o seu pedido julgado improcedente. E aí, de autor e titular de direito, né, você vai ser ali muitas vezes obrigado à indenização daquela pessoa credora que não tinha o dever jurídico de, naquele momento, receber o pagamento da obrigação. Então a coisa vai ficar complicada. Então, além de pagar custas processuais, honorários de advogado, né? Os honorários inclusive, do seu advogado ou advogada, você vai ter, né? Você vai ser condenado com certeza ao pagamento, né? Da obrigação com, né, as consequências processuais, né? Com as consequências contratuais, de juros, multa, correção,
e assim sucessivamente, tá bom? Então, muito cuidado nesses momentos, né? Para essa decisão. Você tem que ter muita certeza, como devedor, que já está na hora do cumprimento da obrigação e que você tem justificativa razoável, né, para o cumprimento dessa obrigação, tá bom? Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Que litígio sobre o objeto do pagamento? Duas pessoas, inclusive uma delas o devedor, podem estar discutindo numa outra ação quem é o proprietário daquele bem que é objeto da obrigação, né? E quando você perde o objeto por uma questão processual, diz que você perdeu, né, o objeto por evicção, né, pela evicção. Então, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Portanto, senhoras e senhores, o conceito de pagamento em consignação é o seguinte, né? Na verdade, é uma forma, é um meio indireto de pagamento da obrigação. Um meio indireto, um meio especial de pagamento, né? Pagamento indireto ou pagamento especial das obrigações. Em virtude desse depósito judicial ou depósito em instituição bancária, mas a análise da utilização do procedimento do adequado pagamento em consignação vai ser analisado judicialmente. Então, como natureza jurídica, né, dessa forma especial de pagamento, né, a consignação é uma forma de pagamento. É um modo, né, é um modo de realizar-se o pagamento das obrigações. É um modo especial de realizar o pagamento das obrigações. Então, né, trata-se de instituto, como natureza jurídica, trata-se de instituto de direito material e de direito processual. Ele tem natureza jurídica material e natureza jurídica processual. O que significa dizer que ele tem natureza jurídica material? Quando, né, estamos estudando o direito civil, nas suas regras, como estamos fazendo agora, artigo por artigo, muitas vezes, o que nós estamos analisando é o conteúdo do direito das pessoas, seja do devedor, seja do credor, né? Se tem direito, se não tem direito, se tem direito ao pagamento de danos morais, se não tem direito de pagamento né, das perdas e danos, se tem o direito a pagar, se tem o dever de receber, e assim sucessivamente. Ou seja, é o conteúdo do direito que nós estamos analisando. Né? Toda vez que você ouvir esse termo, direito material, significa o conteúdo do direito que você está analisando. Quem é o credor, quem é o devedor, né? Nas questões de família, né? Se, né, tem o direito, né, a receber alimento, se não tem, se é pai, se é mãe, se é cônjuge, se não é, regime de bens, patrimônio, né? Se você é proprietária, se você não é proprietária, se adquiriu corretamente a propriedade ou não, os contratos, se utilizou, né, o contrato corretamente, que tipo de contrato eu posso utilizar, ou seja, o conteúdo material desse direito que você se arroga titular. Agora, direito processual significa, né, o termo direito processual se refere a regras de conteúdo procedimental para você concretizar o direito material. Vocês ainda não começaram a estudar o direito processual. Vocês devem começar a estudar, se eu não me engano, no quarto período, com a teoria geral do processo. Depois, no quinto período, processo de conhecimento, depois procedimentos especiais, depois fase de execução e assim sucessivamente. Ou seja, existe uma parte no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico, que cuida de uma estrutura jurídica capaz de fazer com que nós alcancemos
a concretude do nosso direito material. Se você me deve R$ 1.000, e me deve R$ 1.000 porque eu lhe emprestei, você estava precisando para pagar contas, etc., é o direito civil que vai cuidar dos limites do meu direito e do seu dever de me pagar. É o direito material, o direito civil. Então, sou credor, você é devedor, o objeto da obrigação é dar dinheiro, o objeto da prestação é R$ 1.000, ok. Agora, se você não me paga esse valor, R$ 1.000, se você não me paga esses R$ 1.000, né, eu preciso me utilizar do direito processual, das regras procedimentais, para informar esse caso ao judiciário e dizer que você me deve. E se você não pagar isso voluntariamente, né, que o judiciário busque no seu patrimônio, o celular está tocando aqui, que o judiciário busque no seu patrimônio de maneira forçada, através de instrumentos processuais, por exemplo, a penhora. A penhora é um instrumento processual. Não é o penhor, não. É a penhora. A penhora é um instrumento processual. Eu vou no seu patrimônio, na sua conta bancária, na sua casa, na sua empresa e pego à força, a mando do judiciário, bens que vão ser levados para esse pagamento. Então, no caso do pagamento em consignação, por que ele tem natureza de direito material? Porque ele é forma de pagamento. Um pagamento especial, mas é uma forma de pagamento. Mas por que é processual também? Porque, né, as regras do direito processual, né, as regras do direito processual estabelecem um procedimento dentro do qual eu vou conseguir me libertar dessa obrigação. Estão aqui a partir do artigo 539 do CPC, do Código de Processo Civil. Ou seja, sobre a consignação em pagamento, eu tenho uma parte material, a partir do 334, e sobre a parte procedimental, processual, nós estamos aqui a partir do 539. Então, só vou ler, né, o caput, e talvez aqui algum parágrafo aqui do 539, só para você ter uma ideia. O 539 abre o título 3 dos procedimentos especiais. Então, vocês vão estudar lá talvez no sexto ou no sétimo período, o procedimento de consignação em pagamento. Por que na prática a gente chama de consignação em pagamento e não pagamento em consignação? Porque o Código de Processo Civil atribuiu o nome do procedimento de consignação em pagamento. Está lá, capítulo 1 da ação de consignação em pagamento. Artigo 539 do Código de Processo Civil. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, ou seja, no domicílio, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação da recusa. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, ou seja, 10 dias para a resposta, contato o retorno do aviso de recebimento, sem manifestação de recusa, considera-se ao devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com prova do depósito e da recusa. Parágrafo 4º. Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo. Veja que não está se discutindo aqui o direito material, quem deve e quem não deve.
mas sim o que está sendo trazido aqui pela lei processual é um rito, é um caminho a ser seguido por você, até você conseguir, como devedor, a procedência do seu pedido de consignação em pagamento. Ok? Então, fatos que autorizam a consignação. Nós vimos aí o 335, agora vamos no 341. Só lembrando que eu não consigo ver aqui, como vocês, né, podem perceber do espelhamento da minha tela, eu não consigo ver a caixa de diálogos. Então, eventualmente, qualquer questão, comentário, dúvida, abra o microfone e pergunte, tá bom? 341. Se a coisa devida for imóvel, ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada. E aí, depositada, obviamente, nos termos do 539 seguintes do CPC. Artigo 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, olha lá, voltando na questão, né, das obrigações da coisa incerta, com a escolha do credor. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, ou seja, para fazer a escolha, sob combinação de perder o direito de escolher, né, e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Credor, você tem que receber, você tem que escolher para poder lhe pagar. Você tem 5 dias para receber. E você tem 5 dias para escolher. Você cita e firma um prazo, 5 dias para comparecer aqui e escolher, sob pena de perder o direito de escolher e, se relutar no recebimento daquilo que eu escolhi, da coisa ser depositada, né, como forma de pagamento em consignação. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente, do 341. Tá certo? E com relação a título de crédito, né, os títulos de crédito, como a gente já conversou, os títulos de crédito, ou cessão de títulos de crédito, né, podem levar ao desconhecimento, do real credor. Por quê? Como eu disse para vocês anteriormente, por exemplo, uma nota promissória, né? Como é que eu transfiro uma nota promissória a terceiro? Por mero endosso. O que é endosso? O endosso é assinatura, confirmação por assinatura, né, daquele que tinha o crédito a receber e transferiu por cessão a uma terceira pessoa, que muitas vezes é desconhecida do devedor. E tem que, de certa forma, ter essa flexibilidade, por quê? Porque o objetivo da nota promissória é circular o crédito, é não criar muito entrave nessa circulação do crédito, né? Então, pode ser que o credor não seja conhecido do devedor. Isso não impede que o devedor realize o pagamento mediante consignação. Então, é um fato que autoriza a consignação, por quê? Porque a cessão de título de crédito pode tornar desconhecido do devedor quem está com aquele título. Seja o cheque, seja a nota promissória. Tudo bem? Então, pagamento em consignação, os artigos 334 a 345. Bom, primeiro, requisitos de validade. Deve ser feito, no caso, requisito quantas pessoas? Deve ser feito pelo devedor e ao verdadeiro credor, né? Então, é uma questão básica você identificar quem é o real credor para você realizar um pagamento adequado à sua desoneração,
a efetiva extinção da obrigação. Se você tem dúvida de quem é o credor, não por desatenção sua, mas em virtude, né, de cessão de crédito, em virtude de, né, circulação do próprio título de crédito, você pode utilizar da consignação em pagamento, justificando, inclusive, a consignação em virtude dessa incerteza do devedor, do credor, né? Se você paga a pessoa errada, eu não preciso nem dizer o que acontece, né? O mal pagador paga duas vezes. Se você paga a quem não deveria pagar, você tem que pagar posteriormente ao real credor e, subrogando-se no lugar dele, a gente vai ver que é uma forma também de extinção das obrigações, da subrogação, receber aquilo que você pagou indevidamente. Olha o artigo 336 do Código Civil. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Ou seja, você tem que pagar para a pessoa certa, o objeto contratado nos limites do contrato, o modo de pagamento, quer dizer, se é a prestação, se é à vista, na integralidade e no lugar, né, no domicílio, e no tempo estabelecido no contrato. É por isso que eu comentei ao falar do procedimento judicial da consignação, que todas essas situações serão analisadas pelo magistrado. Estava no tempo? É a pessoa adequada? O objeto é esse? E o modo de pagamento é esse? E mesmo assim o credor se recusou? Aí sim. Né? O artigo 337 vai estabelecer o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, domicílio. Né? Eu fico, quando eu leciono para o segundo período, eu fico infernizando a vida do segundo período para que eles não tirem da cabeça que o conceito de domicílio também envolve o conceito de cumprimento obrigacional. Porque se você vai lá no artigo 70 do Código Civil, você tem a redação, né, do conceito de domicílio, vinculando o conceito de domicílio ao conceito de residência. E nós temos, na nossa prática de vida, o costume de vincular mesmo domicílio e residência, quer dizer, domicílio é o lugar onde eu moro. Aqui é meu domicílio, né? E mostra a sua casa. Assim, aqui é meu domicílio. Pode ser. E muitas vezes é, né? Por quê? Pela própria força do artigo 70. Né? Que domicílio é o lugar onde a pessoa escolhe. E aí o domicílio da pessoa natural, né? Domicílio da pessoa natural. Lembrando que a pessoa jurídica, todas elas, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, também tem domicílio. Então, por exemplo, domicílio da União é o Distrito Federal, domicílio de Minas Gerais é ali, na cidade administrativa. Domicílio de Belo Horizonte, né, se não me engano, é ali na Afonso Pena, onde a prefeitura exerce ali suas atividades administrativas. O meu domicílio, Renato, é Belo Horizonte, mas eu também tenho domicílio laboral em Betim, quando eu preciso sair da minha casa aqui, ir até Betim e lecionar. Por enquanto não é possível, mas quem sabe o ano que vem com essas vacinas todas, né? Então, tem domicílio laboral, tem domicílio residencial, tem domicílio desconhecido, nós temos diversas formas de domicílio. Agora, para que raios a parte geral do Código Civil estabelece, né, um conceito de domicílio? Por que eu tenho que saber o conceito de domicílio? Para isso aqui. Justamente para saber que domicílio também é o local onde a pessoa, seja ela natural ou jurídica, se coloca disponível para o cumprimento de suas obrigações. E o bom de falar com o terceiro período é que vocês já conhecem o conceito de obrigação, de relação jurídica obrigacional. Né?
Então, o depósito, olha lá, 337, o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, domicílio, cessando tanto que se efetue para o depositante, que é o devedor, os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Vocês se lembram, né, de que as nossas análises no início do semestre, aquela primeira parte ali, estabelecia o seguinte: bom, se o dever, né, de escolher, por exemplo, uma obrigação de dar coisa incerta é do devedor, até a escolha, até a concentração, ele não pode alegar que a coisa se perdeu. Na obrigação de dar coisa certa, vencida a obrigação, ele tem que dar a coisa. Se ele não consegue dar aquela coisa certa pré-fixada no contrato, perdas e danos. Se a obrigação é de dar dinheiro, vence juros. E os juros são calculados diariamente. Mais multa, mais etc. Então, quando o pagamento em consignação é válido, levando em consideração todas essas características, a partir da consignação, quer dizer, a partir da distribuição do procedimento judicial e da informação ao juízo, né, de que o pagamento está sendo feito por recusa ou por alguma daquelas hipóteses, né, do 336 do Código Civil, pronto, olha lá. Cessando tanto que se efetue, quer dizer, cessando, assim que se realizar o depósito em informação judicial, através do início do procedimento, para o depositante, os juros da dívida e os riscos, vírgula, salvo se for julgado improcedente. Se o pedido do procedimento, se o pedido da ação for julgado improcedente, né, quer dizer, traduzindo para vocês aqui no TCP por enquanto, né, se o devedor, depositante, né, colocando aqui em consignação o pagamento, tiver perdido a causa, os juros vão comendo solto, porque o pagamento não é considerado válido, né? Se que é exível a obrigação, o depósito ocorrerá no domicílio do devedor. Se portável, o depósito ocorrerá no domicílio do credor. Na verdade, o que nós temos aqui é, né, aquela classificação de obrigação portável, que é aquela em que o devedor deve buscar o credor para o pagamento, e a obrigação quesível é aquela que o credor deve procurar o devedor. Vamos pegar lá o artigo 327. Olha lá, lugar do pagamento, né? Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, como regra, né? Salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Quer dizer, pode ser, né, que o contrato não seja claro com relação ao domicílio. Em regra, você facilita, né? Em regra, você facilita a vida do devedor. E aí você tem que analisar se a obrigação é quesível ou portável. Beleza? Impossibilidade do levantamento do objeto após a procedência do pedido, artigo 339. Vamos lá no 339. Julgado procedente o depósito, ou seja, o devedor estava com a razão, o credor estava ali empatando a vida do devedor para o cumprimento da obrigação, o devedor já não poderá levantá-lo. Ou seja, não poderá voltar atrás. Ou seja, não terá mais contato com o objeto depositado. Ou seja, não terá mais contato com o valor depositado. Depositou, foi julgado procedente, acabou, já era, a obrigação está extinta, né? A obrigação está extinta, você está liberado e o objeto agora está à disposição do credor. Então, julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores, obviamente, se houver, né, solidariedade, se houver a participação aí
né, de um contrato acessório, que no caso é o fiador. Né? Porque, havendo outros devedores, havendo fiadores, existe interesse de terceiro, né, naquele valor depositado. E realizado o pagamento, a obrigação está extinta. Basicamente é isso. Alguma observação, alguma dúvida com relação à consignação em pagamento? Quer dizer, a noção da consignação em pagamento ela é simples, né? Ela não tem muito essa noção das circunstâncias que justificam a consignação em pagamento. As circunstâncias não são difíceis de serem compreendidas, né? Mas qualquer dúvida, qualquer comentário, estou à disposição. Vamos lá para o pagamento com subrogação, que é um pagamento muito comum. Né? Pagamento muito comum. Primeira coisa é a análise, né, do artigo 346 do Código Civil. A gente precisa pegá-lo. Vamos lá, 346. Pagamento com subrogação, artigo 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor. Dois pontos. Leu esse termo no artigo, quer dizer, opera-se de pleno direito, quer dizer, por força da lei, independente da vontade das partes. Por isso, o 346 traz como espécie a subrogação legal, ou seja, aquela provocada pela lei, independentemente da autorização de uma das partes, independentemente da vontade de uma das partes. Né? Então, a subrogação opera-se de pleno direito em favor, dois pontos, do credor que paga a dívida do devedor comum, do adquirente do imóvel hipotecado que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. Inciso 3, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Então vamos lá. Qual o conceito de pagamento com subrogação? O pagamento com subrogação também é uma forma especial de pagamento, né? Acontece que o pagamento com subrogação é realizado por pessoa diversa daquela que é o devedor originário. Então, basicamente, subrogação significa substituição de uma pessoa ou de uma coisa por outra para a realização do pagamento da obrigação. Saúde, amém. Né? Então, subrogação é a substituição de pessoa ou de coisa por outra pessoa ou coisa em uma relação jurídica. Né? Quando a substituição ou a subrogação é de pessoa, é uma subrogação pessoal. Na segunda hipótese, é o que se denomina de subrogação real. Subrogação real. Então vamos lá. O artigo 336, o artigo 346, estabelece, né, as hipóteses em que alguém, diversamente do devedor principal, do devedor originário, realiza o pagamento. E essa pessoa, ela se coloca no lugar do credor originário. Alguém quita uma obrigação, libera o devedor com relação ao credor originário e se subroga no lugar daquele credor, nos direitos dele, para receber do devedor aquilo que o devedor deveria ter pago ao credor já satisfeito. Né?
Então, o pagamento com subrogação é uma forma, né, anômala, né, especial de pagamento, no qual ocorre uma alteração do credor, uma mudança do credor, muda-se o credor. A extinção da obrigação, como eu disse, ela ocorre em relação ao credor satisfeito, ao credor já satisfeito com relação ao seu crédito. Mas não se altera em relação ao devedor, porque o devedor ainda continua devendo, só que agora não aquele credor já satisfeito, originário, mas sim aquela pessoa, quando a gente estiver falando aqui, né, de uma subrogação pessoal, aquela pessoa que realizou o pagamento. Então, analisada agora, né, analisados os conceitos da natureza jurídica, volta lá para o 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum. Eu tenho a hipótese de uma obrigação solidária ativa, vários credores e um devedor. Um dos credores paga a dívida desse devedor aos demais credores. Esses credores saem da obrigação e o credor que quitou a dívida, né, agora está sozinho, subrogado no lugar dos demais, para cobrar daquele devedor solitário. Então, nós temos aqui uma obrigação solidária, esse credor quita a obrigação com relação a esses credores já satisfeitos saem da relação obrigacional e agora ele está subrogado no lugar dos demais credores em relação ao devedor. Aí você fala, pô, mas quem vai fazer isso? Bom, parentes, né? Um dos credores é parente do devedor, e aí, para a coisa ficar mais próxima, ele afasta os demais credores com o pagamento, né? O devedor comum daqueles credores realiza o pagamento a partir de um dos credores solidários, que agora fica ali subrogado no lugar dos demais credores, e pode realizar uma novação, e pode realizar o perdão da dívida, e pode administrar esse crédito da forma como ele bem entende, não é? Para aliviar, muitas vezes, ali, até a situação do devedor. Lembrando que estamos diante de uma obrigação, de um pagamento com subrogação, né, de uma subrogação legal. Ou seja, essa subrogação é automática. O credor pagou, ele está subrogado. Depende do interesse dos demais credores e do devedor. A segunda hipótese, do adquirente do imóvel hipotecado, que paga credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre o imóvel. Então, nós temos aqui duas partes. A primeira parte, do inciso 2, é até a palavra credor hipotecário. Você marca aí. Então, nós já falamos sobre hipoteca, já gastei aqui bons minutos falando, né, da hipoteca para vocês. Vocês sabem que a hipoteca é um direito real de garantia. Eu pego uma dívida junto ao banco e coloco a minha casa como garantia do pagamento da obrigação. Estou lá pagando a dívida direitinho, só que a coisa começa a apertar e eu tenho medo, né, de não dar conta de pagar a obrigação, de ser executado pelo banco. O banco vai levar minha casa a leilão, essa casa vai ser vendida, vou ter que pagar custos de honorários, custos processuais, honorários advocatícios, ou seja, mais juros, multa, correção contratual, ou seja, a dívida vai ficar mais alta. Então, desapega, vende a casa, né? E se livra dessa obrigação. Agora, como vocês vão ver lá no sétimo período, a hipoteca é um direito real. O direito real, ele se instala sobre o objeto e ele percebe o objeto onde quer que o objeto vá, se for um objeto móvel,
e ele acompanha o objeto nas mãos de quem quer que seja, sendo o objeto imóvel. É o que se chama de direito de sequela, uma marca. O direito real marca o objeto de tal forma que só com a extinção, com o levantamento daquele direito real, né, é que a coisa está livre de ser levada a leilão, por exemplo, no caso aqui da hipoteca. Então, o proprietário, veja, este bem aqui tem um proprietário, que é esse sujeito aqui. Exerce um direito de propriedade sobre este bem. Ok. O banco também tem um direito real de garantia sobre este imóvel. Ah, lembrando, a propriedade é um direito real, que persegue o bem, né? Que marca o bem com a marca do proprietário. Enfim, se tiver curiosidade aí para ver quais são os direitos reais, dá uma olhada lá, acho que já falei para vocês olharem, o artigo 1225. Bom, então o proprietário é devedor, aqui uma relação obrigacional aqui, entre o banco e o proprietário, né? O proprietário é devedor do banco e, como garantia do cumprimento desse vínculo obrigacional, o que ele deu ao banco? A sua casa como garantia da obrigação, portanto, um direito real de garantia. Só que o proprietário continua sendo proprietário. Ele continua sendo proprietário, só que ele é um devedor. Se ele é proprietário, ele pode vender a coisa. Não tem problema. Só que esse direito real aqui, de hipoteca, ele só desaparece quando a dívida for paga. Ou seja, eu tenho o proprietário, devedor, que pode vender o bem. E eu tenho o banco, que tem um direito real sobre o imóvel, que persegue o bem nas mãos de quem quer que esteja, enquanto a dívida não for paga. Então, surge o fulano aqui, ó, que é o adquirente, que quer ser proprietário da casa. Para isso, ele tem que negociar com o proprietário devedor, outra relação obrigacional. Espero que você esteja entendendo o que eu estou fazendo. E nesse meio tempo, como é que está aqui o banco? Suave. Por quê? Porque o direito real independe de quem é o proprietário. Ele só desaparece aqui quando a dívida for paga. Ok. O promitente vendedor e o promissário comprador estão negociando a aquisição do imóvel. Olha a primeira parte do inciso 2, né? A subrogação opera-se de pleno direito em favor do adquirente do imóvel hipotecado que paga acredor hipotecário. Ou seja, para liberar essa casa aqui, para que o promitente comprador possa adquirir a casa tranquilamente, o que ele faz? Ele quita a obrigação, essa obrigação aqui, ó. Quem vai pagar essa obrigação aqui é o promitente comprador. Para quê? Para que essa obrigação aqui seja extinta, né? E para que a hipoteca desapareça. Que o banco deixe de ter direito sobre o imóvel. Aí sim, o promitente comprador compra um bem livre e desembaraçado, como se fala aí no mercado. Então, o que acontece? Como o promitente comprador quitou a dívida do promissário vendedor, como o promitente vendedor teve a dívida dele quitada pelo promissário comprador, o promissário comprador está subrogado nos direitos do banco com relação àquela dívida, né, do saldo devedor. O que é que vai acontecer naturalmente? Ah, qual foi o saldo devedor que o promitente comprador quitou para o promitente, o promissário comprador quitou para o promitente vendedor? 300 mil a dívida, saldo devedor ainda. Ok. Qual o valor da casa? 500. Não preciso nem dizer, né? Não preciso nem dizer que esses 300 mil serão abatidos do valor do imóvel
e que essa obrigação aqui é de 500 mil, contudo, pela subrogação automática, né, de pleno direito, não fala automático, não, fala de pleno direito, de pleno direito, o promissário comprador vai vender, vai pagar apenas aqui ao vendedor 200 mil. Realizada essa obrigação, quem passa a ser o proprietário do imóvel? Essa pessoa aqui agora. Isso tudo é para você entender a primeira parte do inciso 2 do artigo 346. Do adquirente do imóvel hipotecado que paga credor hipotecário. Quem é o credor hipotecário? O banco. Nesse exemplo nosso. Primeira parte. Segunda parte. Bem como do terceiro, que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre o imóvel. A hipoteca pode ser dada para garantir a obrigação de terceiro. Então você volta o banco. O banco, obrigação 500 mil. Esse aqui é o devedor. Só que ele agora não é o proprietário do imóvel. Quem é o proprietário do imóvel? Esse maluco aqui, ó. Esse maluco aqui, ele deu um imóvel que é dele como garantia hipotecária dessa obrigação. Ficou esquisito aqui. Então, esse jovem aqui deu um imóvel que lhe pertence como garantia hipotecária, a hipoteca aqui do banco, para garantir essa relação jurídica obrigacional aqui. Contudo, quem é o proprietário? Terceiro. Por que ele é um terceiro? Ele não participa dessa relação obrigacional aqui dos 500 mil. Ele só garantiu o cumprimento da obrigação a partir de um imóvel que lhe pertence. Uma hipoteca. Quando o credor hipotecário, né, começa a dar sinais de que a obrigação não está sendo cumprida, esse sujeito aqui tem que ser informado, porque ele é um terceiro interessado. Claro que ele é interessado, por quê? Porque se esse devedor não cumpre a obrigação, quem é que sofre o prejuízo patrimonial? O dono do imóvel dado em garantia hipotecária. O que a lei permite, então? Que esse terceiro interessado aqui quite essa obrigação. Para quê? Para que essa obrigação desapareça, né? Para que ela seja extinta, para que o banco saia da julgada, para que a obrigação deixe de vincular aquele imóvel, para que ele continue sendo proprietário e agora ele está subrogado naquela obrigação de 500 mil reais. Agora, o devedor deve a essa pessoa e não mais ao banco. Inciso 3, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Né? Quer dizer, na verdade, essa questão, né, da responsabilização de terceiro que está fora, né, da relação obrigacional, esse exemplo que eu acabei de dar aqui, né, do proprietário que paga, ele está vinculado aqui ao inciso 3. Ele está vinculado aqui ao inciso 3. Terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado. Né? No todo ou em parte. O inciso 2... Não. Aqui, estou fazendo uma confusãozinha aqui. Calma. Esse exemplo que eu dei aqui do proprietário continua no inciso 2. O inciso 3, de terceiro interessado que paga a dívida pela qual podia ser obrigado no todo ou em parte, pode ser a hipótese de um fiador. Então,
Esse exemplo que eu dei aqui continua valendo, etc., sem nenhuma alteração. O inciso 3 relata a hipótese de alguém que pode ser responsável pelo pagamento de uma obrigação caso o devedor principal não quite essa obrigação. Terceiro interessado paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Quer dizer, alguém que sofre as consequências do não cumprimento de uma obrigação, por exemplo, uma questão da fiança, recaindo sobre ele a execução de uma obrigação em virtude dele ser o garantidor, o fiador do cumprimento daquela obrigação. Então, ele quita essa obrigação para não sofrer as consequências do pagamento forçado da obrigação, e aí sim, deixando de ser fiador, né, porque a obrigação ela está extinta com relação ao credor. Agora, o devedor deve àquele fiador que cumpriu a obrigação no seu lugar. Porque o fiador tem essa função, né? Se o devedor originário não paga, quem paga é ele. O fiador tem esse papel de garantidor do cumprimento da obrigação. Beleza? Inciso 3 do artigo 346. No inciso 2, os exemplos são aqueles mesmos. No inciso 1, mesma coisa. No inciso 3, a gente pode ter aí a figura do fiador. Tudo bem? Bom, artigo 347. Subrogação convencional. Convenção entre as partes, vontade das partes. A subrogação é convencional. Inciso 1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro, expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Você fala, mas qual a diferença? A diferença da legal é que naquelas hipóteses da hipoteca, da fiança, né, nós temos uma imputação legal. Quando não estamos naquelas hipóteses, qualquer outra em que terceiro faz o pagamento, né, e o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere por subrogação os direitos sobre aquele crédito quitado. Ou no inciso 2, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Mútuo, não se esqueçam disso, mútuo, empréstimo de coisa fungível, principalmente dinheiro. Mútuo, empréstimo de coisa fungível. Me falhou aqui agora o contrato de empréstimo de coisa comodato. Comodato. É o contrato de empréstimo de coisa infungível. Por isso que quando você empresta um imóvel, você é um comodante. E aquele que pega o bem emprestado é o comodatário. Quando você pega um dinheiro emprestado, você é o mutuário. E o banco é aquele que lhe emprestou, o mutuante. Então, veja, aquele que emprestou, o mutuante. Inciso 2. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, vírgula, sob a condição expressa de ficar o mutuante, aquele que emprestou o dinheiro para você pagar, subrogado nos direitos do crédito satisfeito. Subrogado, pessoal, significa, né, estar no lugar do credor anterior. Estar subrogado significa estar no lugar do credor satisfeito, com todas as características da obrigação que ainda
não está quitada para o devedor, está quitada com relação ao credor anterior, mas o devedor ainda fica vinculado àquele que está agora subrogado nos direitos do credor satisfeito. Certo? Então, na hipótese, né, da subrogação parcial, quer dizer, se a obrigação foi quitada parcialmente, né, se a obrigação foi quitada parcialmente, no caso do pagamento parcial por terceiro, o crédito fica dividido em duas partes. A parte não paga, que continua a pertencer ao credor primitivo, e a paga àquele que realizou o pagamento. O artigo 351 confere preferência ao credor originário, só parcialmente pago, sobre o terceiro subrogado para a cobrança do restante do débito, claro. Né? O sujeito chegou atrasado, quitou parcialmente ainda quer ter preferência. Não, isso não vai acontecer. Artigo 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e outro dever. Quer dizer, realizou um pagamento parcial. Dos 500 mil, pagou 300. Né? Então, o credor originário ainda tem direito a 200 mil, e o credor subrogado parcialmente, ele vai estar, né, ele estará subrogado nos 300 mil quitado. Só que o devedor é insolvente, então o patrimônio dele vai ser arrecadado para o pagamento das obrigações todas que ele tem. Lembrando que o originário tem 200 mil de crédito com relação a esse insolvente, e aquele que quitou apenas 300 mil vai ficar atrás, esperando o pagamento desses 200. Depois que pagar os 200, ele pode satisfazer o seu crédito de 300 mil reais. Tudo bem? Olha o que diz o artigo 349, para você matar aí o entendimento, né, com relação aos efeitos da subrogação. Artigo 349. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios, garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Na subrogação legal, a redação do artigo 350 do Código Civil, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. O que você vai ter aqui, direitos legais e correção monetária. Isso é o básico que se deve a todo credor, né? Principalmente quando estamos falando de obrigação de dar dinheiro. Tá? Então, assim, é o mínimo aceitável que você, ao se colocar como credor de uma determinada quantia, é o mínimo. Ah, não tive contrato, né? Emprestei um dinheiro e não estabeleci as cláusulas contratuais. E agora? O que incide nessa dívida que eu posso cobrar do devedor para, né, não ter prejuízo? Né? Levando em consideração o princípio do nominalismo e também o princípio da boa-fé, bem como, né, o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, o mínimo que você vai conseguir receber, né, quer dizer, o piso é correção monetária e juros legais de 1% ao mês. Esse é o piso. Beleza? Então, essas são as características aí da pagamento com subrogação. Beleza? Comentários, dúvidas? Se não houver, sigamos então. Imputação do pagamento. Artigo 352.
A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferecer pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Já dá para perceber, se vocês estão prestando atenção, né? E essa turma aqui, né? É a turma frequente aqui nas aulas, né? Então, eu não tenho preocupação com relação a isso. Mas, não é demais lembrar o seguinte: para que uma obrigação possa ser cobrada, executada, é necessário que ela seja líquida, certa e exigível. Líquida, certa e exigível. Não se esqueça disso. Líquida, certa e exigível. Líquida significa calculada o quanto, ou no quanto. Certa significa identificada nos estreitos, né? Ou nas estreitas características do objeto da obrigação. Quais são as características do objeto da obrigação? Quais são os limites da obrigação? É a certeza da obrigação. Líquida, no que tange à quantificação do objeto da obrigação, quando for necessário. E exigível é quando ela já estiver vencida. Quer dizer, já alcançou ali o termo final da obrigação, o prazo fatal do seu cumprimento. Tá? Então, 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor, eu tenho várias dívidas de dar dinheiro, obrigações de dar dinheiro àquela pessoa. Todas são líquidas, certas e exigíveis, já estão vencidas. Né? É o mesmo credor, o mesmo devedor, só que esse devedor tem várias obrigações de mesma natureza com o devedor, ou com o credor. Tem o direito de indicar a qual deles oferecer pagamento, se todos foram líquidos e vencidos. Em geral, o devedor mais atento, ele imputa o pagamento, ele aponta, né, o pagamento das obrigações mais antigas. Por quê? Porque quanto mais tempo corre, mais juros, correção vai incidir sobre aquele valor. Então, é mais interessante que você aponte o pagamento, se você é um devedor com várias obrigações, todas vencidas, né? E de mesma natureza, é interessante que você aponte para aquelas que estão mais distantes para você fazer cessar, né, aquelas consequências de uma obrigação não cumprida. Juros, multa, correção, etc. Pode ser que uma obrigação de trato sucessivo, veja, uma obrigação de trato sucessivo lhe dê mensalmente, a cada mês, uma nova obrigação a cumprir, né? Por exemplo, você que é alucinado com carros, né, com caminhonetes, por exemplo, você vai a uma financeira, né, e pega lá um valor em dinheiro, se torna um mutuário para comprar uma caminhoneta. E aí você contrata com essa financeira o prazo de 72 prestações para você pagar essa caminhonete. Ou seja, você vai pagar 3 caminhonetes, né? Mas você, incauto, vai lá, pega esse dinheiro, né, e vai ser feliz, né, com a sua caminhoneta. Beleza. É possível que você, entrando em inadimplemento de algumas parcelas, é possível que você aponte, olha, eu quero quitar as obrigações dos meses de, né, outubro, setembro e fevereiro. Você não pagou nada de 2020. Você tem esse direito. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos de mesma natureza, a um só credor tem o direito de indicar a qual delas oferece o pagamento se todos forem líquidos e vencidos. Portanto, como conceito, a imputação do pagamento consiste na indicação das obrigações que você pretende que sejam quitadas.
quando você tem mais de uma com o mesmo credor. É o direito de indicar quais são as obrigações que você pretende que sejam extintas quando você tem com o mesmo credor mais de uma obrigação. Certo? Quais são as espécies? Imputação feita pelo devedor. Já lemos o artigo 352, né? Vamos aos limites dessa imputação. Primeiro no 133. Nos testamentos presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a estes, se o teor do instrumento ou as circunstâncias resultar, se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Aqui no artigo 133, a gente está falando de prazos estabelecidos em testamentos para realizar o pagamento dos legados deixados em testamento. Ou seja, quando uma pessoa falece e deixou testamento, aquele que é um beneficiado pelo testamento é um credor, né? É um credor do testamento. É um credor, na verdade, não do testamento, mas um credor do espólio. Então, nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro, né, daquele que tem que fazer o pagamento, e nos contratos, em favor do devedor. Porque quem faz o pagamento do legado no testamento é o herdeiro chamado herdeiro onerado, né? E nos contratos, em proveito do devedor. Salvo quanto a esses, devedor, se o teor do instrumento ou das circunstâncias resultar estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Quer dizer, na hora de realizar a imputação em pagamento pelo devedor, tem que se observar, eventualmente, a ressalva feita aqui pelo 133. Quer dizer, esses prazos são, né, verificados em benefício do devedor, na hora de realizar a imputação do pagamento, mas pode ser que o contrato traga situações específicas para aquele caso, quanto à possibilidade de imputação do pagamento. Em geral, esse direito do devedor é prerrogativa, é preferencial, mas tem que se observar ali, no caso do 133, os termos do contrato para verificar se estão de acordo com o 352 do Código Civil. O 314 vai estabelecer, ainda que a obrigação tenha objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Quer dizer, o exemplo que eu dei da caminhonete, o contrato já estabelecia uma obrigação por trato sucessivo, em 72 obrigações, em 72 parcelas. Só que a obrigação de trato sucessivo, ela se renova a cada mês. O saldo devedor vai diminuindo, né, no mútuo. Mas a cada mês vence mais uma, vence mais uma. É uma obrigação que se renova, né? A cada vez o saldo diminui, mas a cada mês ela se renova. Então, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, ainda que seja possível você falar em divisão de um valor de 500 mil reais que você pagou, que você pegou emprestado, você não pode obrigar o credor a receber em parcelas. E nem o devedor a pagar em parcelas, se assim não ficou ajustado. Então, nesse exemplo que eu dei, é necessário que haja anteriormente à contratação a previsão desse pagamento parcelado, né? É uma coisa meio óbvia, mas muitas vezes você senta numa mesa de negociação com o credor pensando que você tem o direito de parcelar a dívida. E, por favor, não pense no Código de Defesa do Consumidor, porque a relação consumirista, ela funciona
em outra vibração. De acordo com os mais novos como vocês, né? É noutra vibe. O raciocínio é outro. Eu já expliquei isso aqui. Não só né, falando aqui das obrigações, mas falando também lá na história do direito. Né? O raciocínio dentro do Código Civil, nos aspectos obrigacionais e contratuais, né, faz com que você julgue que os contratantes têm as mesmas condições de contratação, têm as mesmas possibilidades de contratação. E isso faz com que o devedor, quando não quitar da obrigação, ele não pode sentar numa mesa de negociação olhando para o credor dizendo assim, você tem a obrigação de parcelar essa dívida. Não, não tenho. Né? Então, é o credor, percebendo a possibilidade de tomar o prejuízo no todo, ele pode dizer o seguinte, ó, então, para facilitar, para eu não tomar o prejuízo no todo, eu faço o parcelamento. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital. Lembrando, capital, bem principal, juros, bem acessório. Se não se estabelecer o contrário, olha lá, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Presta atenção. Quando estamos tratando de patrimônio, se você é maior, capaz, e nós estamos na seara do Código Civil, quando estamos tratando de patrimônio, os direitos relacionados, o direito material relacionado a direitos patrimoniais, né, o direito material relacionado, né, a questões patrimoniais, é disponível. O direito patrimonial é disponível. Isso significa que você pode articular com aquela situação de forma diversa daquela prevista na lei. Por quê? Porque patrimônio você adquire, você dispõe, de forma geral, de maneira livre, de acordo com a capacidade do seu patrimônio. Né? Então, sendo disponível, você pode olhar para uma cláusula contratual, olhar para o texto do Código Civil e dizer o seguinte, olha, vamos fazer essa concessão aqui, vamos incluir essa disponibilidade aqui, vamos tirar isso daqui, vamos colocar isso. É essa a função de um advogado, de uma advogada, na hora da elaboração de um contrato. Né? Por exemplo, você está lá orientando o seu cliente, né, enfim, na aquisição de um bem. E nesse contrato, as próprias partes estabelecem ali o fracionamento do pagamento, sem banco, sem nada. Isso acontece muito. Aí você pode estabelecer isso aqui, falou assim, ó, né, no momento do abatimento da dívida, se eventualmente, né, ficar em atraso, primeiro você paga os juros, depois você paga o principal. Então, a parcela enfim, sei lá, de R$ 5.000. E aí vocês estabelecem juros, correção, né, de acordo com os percentuais e os índices oficiais do governo. Né? Então, aquilo que vai sendo gerado de passivo inclui o principal e o acessório, inclui a parcela de R$ 5.000, mais aquilo de juros, correção, multa, cláusula penal que está no contrato e que também tem que ser quitado. Então, como regra, você pode incluir isso no contrato, ou pode incluir no contrato regra diversa. Né? Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos. Então, veja, essas limitações, de certa forma, elas estão, né, no sentido contrário da regra. Qual é a regra? O artigo 352. O que estabelece o artigo 352? A possibilidade do devedor imputar o pagamento das parcelas, das dívidas de mesma com o mesmo credor. A liberdade está no 352. No 354, no 314, no 133 existem barreiras a essa liberdade, ao exercício dessa liberdade de imputar o pagamento, de apontar quais são as obrigações que o devedor quer priorizar no pagamento. Certo? 353. Imputação feita pelo credor.
Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, porque a regra, né, atribui a ele, devedor, essa prerrogativa. Se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver, olha aí de novo, né, direito disponível, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo, ou seja, não tendo o devedor declarado, não tendo ele exercido essa sua prioridade, essa sua prerrogativa, né, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo se ele provar que o credor, né, utilizou de violência ou dolo para enganá-lo, né, dando a ele a quitação de uma obrigação menos onerosa, ao invés de uma mais onerosa, como fora contratada. Enfim, uma questão aí, né, de exercício de má-fé. Tá bom? Quer dizer, em regra, se o devedor tem essa possibilidade de se adiantar ao credor, ele tem que exercer o direito sob pena de sair no prejuízo. Artigo 355, imputação por determinação legal. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar, quer dizer, nas mais antigas. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á nas mais onerosas. Muito comum essa situação em dívida de alimentos. Em dívida de alimentos. Então o pai deixou aquela pancada de meses sem pagar. Não pagou 2020, não pagou 2019. Aí o que que ele fez? Para não ser preso, ele pegou uma bolada, pegou um dinheiro, que é assim, né? Quando sai, né, o mandado de prisão, quando é expedido o mandado de prisão, o pai que não sabia onde estava, surge das cinzas para realizar o pagamento. E se você é advogado ou advogado do alimentando, né, do menino ou da menina que está lá, né, sofrendo com a falta de recursos, né, aí você começa a receber telefonema do advogado, da advogada lá do pai que está devendo. Né? Ô doutor, e tal, não sei o que, tá querendo pagar, vamos fazer um acordo e tarará, aquela coisa toda, que trem, você não vai ser preso, lá, 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 lá. E aí o que, que ele faz? Ele pega uma bolada e deposita na conta do menino, sem especificar quais parcelas ele está pagando. Isso aí, assim, você mata o advogado de raiva. Por quê? Né? Porque vai ter que fazer ali um cálculo, etc. Você vai ter que retirar aquilo que ficou em aberto e tal. De onde você começa? Você fala assim, quais parcelas ele pagou? 355. Né? Se o devedor não fizer a indicação do 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, quem que dá a quitação? O credor. Né? Então, falou assim, ó, recebi, né, confirma aqui o recebimento do depósito e tal, o alimentando está com dinheiro na mão. Mas tá, quais meses foram quitados? Já que não houve, né, a indicação também do credor. Esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Pega lá de 2018, 2019 e andando. Vem andando. Agora, se forem dívidas todas líquidas no mesmo tempo, no mesmo momento, com o mesmo termo final, imputa-se legalmente na mais onerosa. Perceba que o 355 tem por objetivo auxiliar o devedor, aliviar a dívida do devedor, aliviar a situação do devedor. Presumindo que um devedor mais aliviado tem mais condição de correr atrás do cumprimento das demais obrigações. Né? Então, veja, tudo está em prol do devedor. Isso é um raciocínio de você perceber, é um raciocínio da lei em prol da dignidade do devedor, para não massacrar o devedor.
Aí você fala, mas como é que eu vejo, né, o reflexo da dignidade humana lá do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, no Código Civil? Então, leu o 355 com essa ótica. Leu o 352 com essa ótica. Qual é a regra? Imputação pelo devedor. Qual é a regra? Que o pagamento realizado sem imputação pelo devedor de obrigações de mesma natureza, todas dívidas, todas líquidas, vencidas, etc., se faz das mais antigas para as mais recentes. Por quê? Porque as mais antigas incidem mais juros, mais correção há mais tempo. Você não vai do início para o fim, mas sim do fim para o início. Se todas venceram no mesmo período, pega a mais onerosa, para garantir a dignidade do devedor. Tudo bem, pessoas? Eu não vou falar de dação em pagamento, porque estamos aqui a 1 minuto do fim da aula. Falaremos na próxima aula. Alguma dúvida, algum comentário? Se não tiverem, vamos almoçar, correto? Tudo de bom, boa semana e tchau.